Olá a todos. Vamos continuar com a discussão da nossa disciplina Políticas e Legislação da Educação. E eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês, né? E fico muito feliz com a mediação dos tutores. Estou muito contente com o movimento até agora. Mas eu preciso fazer uma solicitação a cada um de vocês. Por gentileza, leiam os materiais indicados, leiam o módulo, leiam outras indicações de sites, de artigos, porque vocês precisam também dar conta de umas respostas associadas e relacionadas com as questões que são lançadas no fórum ou com as atividades que são solicitadas. Bem, então eu vou fazer nessa pequena apresentação um pequeno panorama sobre políticas e legislação da educação para que vocês tenham como base e como provocações as leituras que vão dar e possibilitar um aprofundamento sobre a temática. Bem, vamos localizar a legislação. Nós começamos discutindo a Constituição Federal de 1988, certo? A partir de 1988, nós temos um cenário educacional brasileiro diferenciado. A partir de 88 para 89, nós tivemos uma transição do governo e essa transição nos trouxe reflexos neoliberalistas nas políticas de educação nacional. Por isso que nós pedimos para que vocês leiam outras leituras, façam outras pesquisas, porque este cenário da década de 90 ele foi definidor para a educação brasileira, certo? Nós tivemos no período de 1990 até 1999 um cenário marcado pelas influências de multilaterais. O que são multilaterais? Banco Mundial, a OCM, que é a Organização do Comércio Mundial, nós tivemos o BIRD, nós tivemos a influência do BNDES na definição e na redefinição das políticas nacionais, ok? Bem, a partir dessa redefinição, a partir dessas influências, que elas são macro, que envolvem a classe dominante, o Estado e a sociedade civil, e nessa relação nós temos uma correlação de forças. Dessa correlação de forças nasceram novas preposições sobre a legislação brasileira, ok? A legislação brasileira, ela foi andada, caminhada, pleiteada e discutida, é lógico, com influências, né, com essa correlação de forças, sempre as multilaterais, as grandes organizações, a classe dominante tem um poder definidor. Dessa correlação de forças nasceu a LDB, de 96. Paralelo à LDB, vamos nos recordar, nasceu o PCN em 1995, LDB em 96. A partir desta data, a partir de 96, várias outras legislações permearam a educação brasileira e a reforma do ensino básico, a reforma do ensino superior, a reforma de formação de professores, ok? Bem, o que Saviani vem discutir, o que Gadotti vem discutir, leituras indicadas para vocês, é de que este cenário, aonde o neoliberalismo e as preposições de uma ideologia neoliberal influenciaram na redefinição das políticas educacionais, consequentemente na privatização do ensino superior e na redefinição, obrigatoriedade e cumprimento da Constituição Federal de 1988, aonde todas as crianças de 7 a 14 anos deveriam estar obrigatoriamente na escola. Nesse período,
o governo trabalhou todas as possibilidades de efetivar as políticas neoliberais e de efetivar uma legislação que preparasse mão de obra barata, pouco qualificada, a partir da educação básica, a partir da formação superior, certo? Então, nós temos no bloco 5, 6, 7 e 8, falando sobre a situação e as perspectivas da educação, falando sobre o sistema e as políticas de avaliação, porque o governo precisa controlar como é que está o índice e as estatísticas de desenvolvimento do ensino, porque o nosso país precisa prestar contas e precisava muito na década de 90 prestar contas com as grandes financiadoras, ou seja, com o Banco Mundial, com a OSM, com a Organização do Comércio Mundial, com o BIRD, com o BNDES, e isso fez com que ele planejasse políticas públicas de avaliação, políticas públicas de formação de professores e, consequentemente, o resultado disso, os reflexos disso na construção e elaboração do projeto político-pedagógico, certo? Bem, nós podemos pegar do artigo 61 ao artigo 87 da LDB, que vai tratar da formação do professor de ensino médio, para o ensino médio, ou seja, da formação do professor no ensino superior. Nesse período, essa flexibilização da formação criou uma infinidade de possibilidades de criação de novas universidades. O Estado passou a responsabilidade da formação do professor para as universidades privadas e teve um crescimento aproximadamente de 1.700% na criação de faculdades, institutos e universidades para o ensino superior no Brasil, sendo que as universidades públicas elas tiveram uma baixa, um retrocesso, falta de investimento. Na verdade, o Estado passou a responsabilidade da formação do professor para a instância privada. Estes reflexos fizeram com que houvesse um aligeiramento na formação, houvesse o início e ampliação da educação à distância sem uma seriedade, houvesse a formação de professores com um período muito pequeno e houvesse faculdades, universidades e institutos despreparados para a formação do professor. Isso fez com que refletisse e reflete hoje, em 2012, 2010, 2011, na formação dos nossos alunos da educação básica. Por isso que nós temos um índice elevadíssimo ainda de crianças que não sabem ler, crianças que não dominam as coisas básicas da matemática, alunos que não sabem ler e escrever, alunos que chegam na 8ª série, no final do ensino médio, sem saber fazer uma interpretação de texto. Isso faz com que a gente repense na formação e nas políticas educacionais brasileiras. Certo? Bem, nós temos também na LDB, a LDB que vocês, imagino que vocês devem estar lendo a LDB, que vocês já conhecem a LDB, dos artigos 11 a 15, que fala sobre a gestão da escola. Bem, a orientação desses artigos da LDB sugerem que a escola tenha autonomia, especialmente no artigo 14 e 15 da LDB, sugerem autonomia. Autonomia de gestão, autonomia financeira, autonomia pedagógica e administrativa, certo? Só que essa autonomia passada para a escola não significa que o Estado
esteja assumindo juntamente com a comunidade escolar e com a sociedade civil, né, o seu dever, está passando a responsabilidade. Para mim, essa autonomia significa transferência de responsabilidade para a escola. Assim, é importantíssimo conhecer os documentos que perpassam na escola, conhecer a legislação brasileira, conhecer os direitos como professor, conhecer o cenário sobre o domínio da matemática para os alunos, importantíssimo para a profissão deles, e é necessário que vocês, nesse último bloco, no bloco 3, vocês conheçam o projeto político-pedagógico da escola, vocês compreendam como é aplicado o PDDE da escola, conheçam como é que funciona o Enem, conheçam como é que funciona o SAEB, como é que funciona o PDE, conheçam a legislação. Nós, professores, temos o dever de conhecer a legislação brasileira e o dever de conhecer o cenário da educação brasileira. Não importa se somos professores de matemática, professores de física, professores de pedagogia, professores de bacharelado, professores de pós-graduação, nós temos o direito e nós temos o dever de conhecer o cenário das políticas e o cenário que nasceram as políticas e a correlação de forças que está entre Estado, sociedade civil e a classe dominante. Nós estamos subalternos. Vamos continuar subalternos? A provocação para o último bloco é uma atividade de pesquisa. Assim vocês têm a minha provocação e vocês têm também a provocação do cenário brasileiro para fazer essa atividade, para correr atrás e conhecer um pouquinho da nossa história e um pouquinho da história da educação brasileira e de todas as demandas e da situação, especialmente no Norte e Nordeste, que não é a melhor. O IDEB demonstra isso. Certo, meus queridos? Vamos lá fazer atividade? Vamos lá dar conta da nossa responsabilidade, daquilo que nós assumimos como professores do ensino de matemática para a educação básica. Um abraço a todos. Até mais.